Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Crimes e Mistérios. Aqui, cada caso deixa marcas, mesmo quando não deixa respostas. Antes de começarmos, deixem-nos lançar uma pergunta no ar. Como é que alguém pode desaparecer sem deixar absolutamente nenhuma pista? Hoje vamos falar de um caso que continua a desafiar investigadores, historiadores e curiosos em todo o mundo, quase um século depois. Estamos a falar de Amelia Earhart. Em plena década de 1930, Amélia desafiou os céus. Era uma mulher à frente do seu tempo, destemida, ousada, determinada. Mas a viagem que deveria consagrá-la para sempre na história terminou em silêncio absoluto, sem destroços, sem sinais de vida, sem respostas. Amélia Earhart desapareceu num dos locais mais remotos do planeta. E com ela nasceu um dos maiores mistérios do século XX. Amelia Mary Earhart nasceu a 24 de julho de 1897 no Kansas, nos Estados Unidos. Desde cedo, destacou-se por ser diferente das outras mulheres da sua época. Rejeitava os padrões tradicionais de comportamento feminino e mostrava um fascínio pouco comum por aventura, velocidade e liberdade. Durante a Primeira Guerra Mundial, trabalhou como enfermeira voluntária. Foi nesse período que teve os primeiros contactos com pilotos feridos, experiências que alimentaram ainda mais o seu interesse pela aviação. Em 1920, fez o seu primeiro voo como passageira. Foi um voo curto, nada de extraordinário, à primeira vista. Mas para Amélia foi tudo. Mais tarde, afirmou que naquele momento soube que o céu era o seu destino. Determinada, começou a trabalhar em vários empregos ao mesmo tempo para conseguir pagar as aulas de voo. Em 1921, obteve a licença de piloto, numa altura em que poucas mulheres ousavam sequer sonhar em voar. A sua carreira avançou rapidamente. Em 1928, tornou-se a primeira mulher a atravessar o Atlântico de avião, ainda que apenas como passageira. Mesmo assim, o feito deu-lhe fama mundial. Mas Amélia queria mais. Em 1932, atravessou o Atlântico completamente sozinha. Um feito histórico que a colocou ao nível de nomes como Charles Lindbergh. A partir daí, tornou-se um símbolo do movimento feminista, usando a sua voz e a sua visibilidade para encorajar outras mulheres a seguirem os seus próprios sonhos. Ainda assim, sentia que o seu maior desafio estava por cumprir. Amélia falava frequentemente do maior voo da sua vida: dar a volta ao mundo seguindo a linha do Equador. Algo nunca antes realizado por uma mulher. A viagem foi planeada ao detalhe, com o apoio do seu marido, George Putnam, e do navegador Fred Noonan, que a acompanharia como copiloto. O avião escolhido foi um Lockheed Electra 10E, altamente avançado para a época. Com os olhos do mundo sobre si, Amélia partiu para a sua aventura mais ousada, sem imaginar que seria também a sua última. A 1º de junho de 1937, Amélia Earhart e Fred Noonan partiram de Miami. O objetivo era dar a volta ao mundo, seguindo uma rota próxima do Equador, cobrindo cerca de 47 mil quilómetros. Durante várias semanas, a viagem decorreu conforme o planeado. Passaram pelo Brasil, África, Índia, Sudeste Asiático e Oceania. Enfrentaram tempestades, problemas técnicos e um cansaço extremo. Mas seguiram em frente, até que chegou o dia 2 de julho de 1937. Encontravam-se prestes a concluir a penúltima etapa da viagem. O destino era a pequena ilha de Howland, no meio do Oceano Pacífico. Um ponto minúsculo de terra, rodeado por milhares de quilómetros de água. Para os auxiliar, o navio da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o USS Itasca, estava posicionado nas proximidades, pronto para fornecer apoio por rádio. Foi então que algo correu terrivelmente mal. Às 7h42 da manhã, Amélia transmitiu a sua última mensagem conhecida. Estamos a voar a 1000 pés. Parece que estamos em cima de vós, mas não vos conseguimos ver. O combustível está a acabar. Foi a última comunicação confirmada. Nem Amélia, nem Fred Noonan chegaram alguma vez à ilha. O desaparecimento deu início a uma das maiores operações de busca da história. Durante semanas, navios e aviões vasculharam mais de 400 mil quilómetros quadrados de oceano e recifes próximos.
Nada foi encontrado. Nenhum destroço, nenhum corpo, nenhum sinal do avião. O governo dos Estados Unidos gastou milhões numa busca infrutífera. A 19 de julho de 1937, Amélia e Fred foram oficialmente dados como desaparecidos. A 5 de janeiro de 1939, Amélia foi legalmente declarada morta. Mas o silêncio que se seguiu não trouxe paz, trouxe perguntas. Como é que dois aviadores experientes, com apoio logístico, simplesmente desapareceram? Porque falharam as comunicações? Terão caído no mar? Ou conseguido chegar à terra firme? Foi assim que nasceram inúmeras teorias e conspirações. A explicação oficial afirma que Amélia e Fred ficaram sem combustível, não conseguiram localizar a ilha de Howland e que o avião, um Lockheed Electra, caiu no oceano, afundando-se a grande profundidade. É uma teoria plausível, mas há um problema. Nunca foi encontrado um único fragmento da aeronave. Outra teoria, bastante aceita entre investigadores independentes, sugere que o avião não caiu no mar, mas sim que fez uma aterragem forçada na ilha de Nikumaroro, a cerca de 650 km de Howland. Vários elementos alimentam esta hipótese. Relatos de operadores de rádio amadores que afirmaram ter ouvido pedidos de socorro com uma voz feminina. A descoberta em 1940 de restos humanos parciais que poderiam pertencer a uma mulher, restos esses que, infelizmente, foram posteriormente perdidos. Perto do local foram encontrados cosméticos, ferramentas improvisadas e um espelho. Tudo isto pode indicar que alguém sobreviveu ali durante algum tempo. No entanto, apesar de décadas de expedições, nenhuma destas provas foi conclusiva. Existe ainda uma teoria mais controversa. Segundo esta versão, durante a Segunda Guerra Mundial, Amelia Earhart estaria envolvida numa missão de espionagem para os Estados Unidos e teria sido capturada pelo Japão nas Ilhas Marshall, sendo posteriormente executada ou mantida prisioneira. Apesar de apelativa para teorias da conspiração, não existe qualquer prova concreta que sustente esta hipótese. Outra teoria peculiar sugere que Amélia simulou o próprio desaparecimento para assumir uma nova identidade. Algumas pessoas acreditam que terá vivido nos Estados Unidos sob o nome de Irene Bolam. No entanto, Irene chegou a processar autores que a identificavam como Amélia e a teoria acabou por cair em descrédito. Há ainda um detalhe inquietante. Durante vários dias após o desaparecimento, operadores de rádio civis alegaram ter ouvido chamadas de socorro intermitentes, com uma voz feminina, indicando que estavam feridos e encalhados. As autoridades ignoraram esses relatos, considerando-os imprecisos ou impossíveis. Se essas mensagens fossem reais, poderá ter existido uma hipótese de resgate, que foi desperdiçada. Será essa a razão pela qual os Estados Unidos mantiveram oficialmente a versão da queda no mar? E será também por isso que os restos humanos encontrados mais tarde foram perdidos para encobrir uma possível negligência? O mistério permanece. Amélia Earhart não foi apenas uma aviadora. Tornou-se um símbolo eterno de coragem, liberdade e mistério. O seu desaparecimento trágico cimentou o seu nome na história, não só como pioneira dos céus, mas como um dos maiores enigmas do século XX. Décadas depois, continua a inspirar livros, filmes, documentários e investigações. É estudada nas escolas, homenageada em monumentos e lembrada como uma mulher que ousou desafiar um mundo dominado por homens. Talvez o mais inquietante neste caso não seja o desaparecimento em si, mas o silêncio eterno que se seguiu. Sem destroços, sem sepultura, sem respostas. Amélia desafiou o céu e foi engolida pelo silêncio. Agora queremos saber a vossa opinião. Qual é a vossa teoria? Acham que alguma vez saberemos a verdade? Partilhem a vossa opinião nos comentários, subscrevam o Crimes e Mistérios e lembrem-se, todos os mistérios têm uma história, mas nem sempre uma resposta.